e a terra. Graças a Deus. Meus irmãos, uma palavra bastante conhecida, mas a gente queremos falar para os irmãos sobre a criação de Deus. Sabemos que Deus, Ele criou o céu e a terra e criou tudo que nele existe, certo? Deus criou o céu e a terra, mas também criou tudo o que nele existe. Mas analisando a palavra de Deus, a gente temos que entender que a gente fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente entende que aí fora, quem estuda na escola, quem faz faculdade, tem que estar preparado. Porque muitas das vezes a doutrina do criacionismo é invertida. Tem pessoas, meus irmãos, que entram na faculdade crente e muitas das vezes sai desviado ou ateu. Porque alguém começa a manipular a mente humana para fazer com que determinada pessoa deixe de acreditar em Deus. Então, se a gente vê que não tem estrutura para entrar, é melhor não entrar. Se a gente vê que não tem estrutura para andar nesse meio, é melhor não andar. Porque eu quero dizer aos irmãos nesta noite que tem pessoas que entram crente e saem desviado. Porque infelizmente é feito uma lavagem cerebral. Ele diz: olha, Deus não existe. O homem veio do macaco. E outra doutrina é lançado na mente, e se a pessoa não tiver espiritualidade e conhecimento da palavra, vai achar que é verdade e sai ateu e desviado dos caminhos do Senhor. Então não é para entender? Então a gente, irmão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa doutrina é conhecida como a doutrina do criacionismo. Traduzido, foi Deus que criou o céu e a terra. Foi Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. E as pessoas aí fora tentam deturpar a palavra de Deus. As pessoas aí fora tentam distorcer a palavra de Deus. Mas a verdade é que a gente foi criado à imagem e semelhança do Senhor e nós somos criados por Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se um dia alguém pensar de entrar na escola para estudar, pode estudar, mas já vá sabendo que tem professores que não acreditam em Deus e que vai fazer a todo momento que o aluno deixe de acreditar em Deus para acreditar em teologia humana. Mas eu prefiro ficar com a que ensina a palavra de Deus, que a gente foi criado por Deus e nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Conhecido como a doutrina do criacionismo ou força vital. Porque alguém está dizendo: olha, o homem veio do macaco. Alguém anda dizendo aí fora: olha, a mulher veio do macaco. Aí eu pergunto ao cientista: se a gente veio do macaco, por que é que os macacos não desenvolvem para ser homem e mulher? Sabe por quê? Porque não são seres racionais, são seres irracionais. Então, irmão, nós temos que ficar de acordo com a palavra de Deus. A gente foi criado por Deus, a gente é imagem e semelhança de Deus. Mas o estudo por aí afora quer tentar tirar da nossa mente e do nosso coração a verdade. Mas a verdade prevalece, a verdade é a palavra de Deus. A gente tem que continuar na verdade, que é a palavra de Deus. Tem gente que é crente
que quer entrar na faculdade, mas tem que entrar preparado. Tem gente que é crente, que quer fazer história, se formar para ser professor de história, mas tem que estar com o coração e com a mente preparado, porque muitas vezes professores que não conhecem a palavra vai tentar colocar coisa na minha somente para nos desviar dos caminhos do Senhor. E às vezes sai da igreja como crente, entra lá e se desvia dos caminhos de Deus. Então não para entender? Agora, coisas que Deus não criou. Coisas que Deus não criou. Deus criou o diabo? Não. E o que foi que Deus criou? Deus criou um anjo de luz, traduzido Lúcifer. Lúcifer traduzido é luz e fé. Deus criou o anjo de luz. Mas por que passou a ser diabo? Após a sua queda. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 14, pode ler a partir do versículo 12, pode ler na sua casa, que ele queria ser semelhante a Deus, mas Deus disse para ele: contudo, você será derrubado para baixo. Deus não criou o diabo passou a ser diabo após a queda, mas Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz, Lúcifer, um anjo de luz e fé. Mas passou a ser diabo porque caiu. Aí deixou de ser um anjo de luz para ser inimigo das nossas almas. Conhecido como pai da mentira, conhecido ele como enganador, ludibriador, suplantador. É muitas coisas que a Bíblia mostra desse daí, que a gente não deve nem respeitar, mas deve repreender a ele pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Porque eu digo aos irmãos que tem muita gente deixando de falar no nome de Deus para falar no nome do cão. Sabia disso? Tem gente que parece que tem mais medo do cão do que de Deus. Mas eu quero dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não podemos temer o inimigo da nossa alma, porque maior do que ele é o Deus que a gente serve, e ele está repreendido em nome de Jesus. Mas a gente não pode ter medo dele. E tem gente, irmão, que tem mais medo do inimigo do que de Deus. Tem gente que na boca solta mais o nome do inimigo do que o nome de Deus. Mas nós temos que repreender isso e dizer: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus é maior que o inimigo. O inimigo não tem poder. Se ele tocar na minha vida, diga assim: está repreendido em nome de Jesus, e bate em retirada que ele sai para a glória de Deus. Mas nós temos que ter autoridade para repreender o inimigo da nossa alma. Não é verdade? Nós temos que ter autoridade. Porque a Bíblia diz, irmã, que casta de demônio só se vence com jejum e oração. Para expulsar o inimigo da nossa vida, nós temos que ter autoridade, tem que ter ousadia do Espírito Santo e tem que ter uma vida diante do altar de Deus, para Deus derramar poder e autoridade, para colocar a mão em cima do endemoniado e ele ser liberto em nome de Jesus. Ou eu vou dizer: chega, se não for a diaconisa Maninha, ninguém mais expulsa. Não, Deus usa a diaconisa Maninha, Deus usa a irmã do 10, Deus usa a irmã Jovem, Deus me usa. Basta orar e ter uma vida no altar, jejuar e orar, para Deus derramar poder na sua vida e repreender ele em nome de Jesus. Nós temos que repreender ele de dentro da nossa vida, de dentro do nosso lar e do nosso meio. Porque eu disse no início para os irmãos, as pessoas estão respeitando mais a ele do que a Deus, estão tendo mais medo dele do que de Deus, estão obedecendo mais muitas vezes a ele do que a Deus. Mas isso tem que mudar. Deus é maior do que ele e ele não é maior do que Deus. Ele não pode ser tentado na nossa vida de estar repreendido em nome de Jesus. Não é isso? Então não é para entender? Amém. E o que foi, irmão, que Deus não criou? Deus criou o pecado? Não. E como foi que o pecado entrou no mundo? Através de Adão e Eva. Deus disse: olha Adão, mas Eva,
Você pode comer da árvore que você quiser, mas da árvore da vida você não pode comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Aí o inimigo, como já estava caído, veio em forma de serpente, se manifestou na serpente e enganou a Eva, fazendo comer daquela árvore que não podia. Foi por causa disso que o pecado entrou no mundo. A gente não era para morrer, era para ter vida eterna, mas por causa de Adão e Eva, está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte entrou no mundo por causa do pecado que entrou da desobediência de Adão e Eva. Se não fosse isso, a gente não ia morrer nunca, mas morre por causa disso. Mas Deus não criou o pecado. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva, né? Aí depois veio a consequência. O homem vai comer do sol do trabalho, está na Bíblia, né? A mulher vai ter dor de parto, está na Bíblia, né? Tudo isso. Mas Deus não criou o diabo, eu já falei para os irmãos no início, e Deus não criou o pecado. Deus criou o céu e a terra e nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Então, irmão, quando você vê alguma coisa na escola dizendo: irmão, o homem veio do macaco, irmã, a mulher veio do macaco, não é verdade não. A gente foi criado por Deus, do pó da terra, como está escrito na Bíblia. Mas nós não somos, não tem nada a ver com ser irracional. A gente tem raciocínio, a gente pensa, a gente sabe o que faz, a gente sabe o que diz, a gente sabe como anda. Mas a gente não pode aceitar essas doutrinas antibíblicas que tentam nos afastar dos caminhos de Deus. Tá certo? Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, que os